fazer algo quando tem muita coisa envolvida, né? Tipo, quando a gente olha pra trás e a gente pensa, muitas vezes a gente pensa que a gente tá sem saída, né? Por exemplo, E de fato muitas vezes está, né? uhum, Eu acredito que a ideia do filme traz um contexto específico, mas é exatamente o que que acontece, retrata que retrata a falta de grana, de independência, de, de né, de poder, trazer. enfim, tudo, né? A gente pode começar o filme, o coisa falando disso, tipo, falando que a lição principal, na nossa opinião, qual foi? Eu acho que é essa, acho que a gente poderia colocar essa e que as aparências enganam, enfim, né? Acho que a gente tem que ter atenção ao escolher o parceiro, que nem sempre a intensidade ela é de fato o fator mais importante pra gente escolher com quem a gente divide de fato a vida, e principalmente pra quem tem filho, né? Foi o que Sim, no aconteceu caso com dela, ela. exatamente. É que é aquela coisa, as aparências enganam. Aquela famosa história das aparências enganam, não julgo o livro pela capa. E o quanto muitas vezes o abuso, ele tá correlacionado a essa pintura. Uhum. É aquela questão do lobo e pele de cordeiro, né? Então tu molda, e aí isso até eu vi esses dias um conteúdo falando sobre isso. As pessoas que mais tentam parecer ser boas são as que menos são boas, Uhum. né? Porque necessitam de fato mostrar que são boas, né? É até aquela mesma crítica, né? De que se você precisa de Deus para ser bom, você não é bom, Uhum. né? Então, E acho que o ponto mais principal também, amor, que precisa ser falado, é o quanto ele só estava reproduzindo. A falta de autoconhecimento, a falta de entendimento, a falta de principalmente não olhar para sua ferida, porque ele não olhou para a ferida dele. total. Ele não pensou, tipo, por que eu tenho vontade de fazer isso com as pessoas? Vou atrás de resolver. É aquela coisa, autoconhecimento é tudo em relações. Exatamente. Beleza, Então tá. vamos lá. Oi, gente, eu sabia. E eu sou o Flecha, E e hoje hoje a gente vai vamos lá falar sobre sobre o filme a A empregada. Empregada. Vai ter spoiler? Acho que um pouquinho de spoiler, então. Acho que nada muito relevante. A pauta não é tanto filme, sim. O que ele trouxe de aprendizado pra gente. Exatamente. Eu acredito que a gente pode começar falando sobre. Qual foi a pauta que a gente tinha dito que era muito importante antes das aparências enganam? Era. Independência. Isso. Eu acredito que o filme retrata um ponto muito importante, que o desdobramento que a atriz principal ela teve na vida dela se deu pela falta de independência que ela tinha dentro daquela relação. E aquilo retrata o que muitas mulheres vivem, principalmente na ideia atual da esposa troféu, é essa falta de poder tomar decisões. A gente está até conversando hoje, indo para o mercado, sobre essa questão de dinheiro, e a Bia me perguntou, o que para ti representa dinheiro? Eu falei, representa poder escolher, né? Tomar escolhas, né? Eu falei Possibilidades. possibilidades de escolha. E aí, aquela coisa que eu sempre disse, né? Hoje a gente pode pegar e comprar uma passagem para Paris? Nós podemos. Escolhemos não fazer isso porque não faz sentido dentro do nosso momento atual, dentro dos nossos objetivos. Mas saber que você pode é muito bom. Então, ter as possibilidades de tomar as decisões, de tomar as ações, elas facilitam muito a vida. E no filme ficou muito claro que tudo que se desdobrou no filme se deu pelo fato de ela não poder sair daquela relação, né? Sim, porque é aquela coisa, né? Quando você enxerga um relacionamento onde você tem uma dependência, seja financeira, seja emocional, e tem filhos principalmente envolvidos, fica muito desafiador você imaginar o quanto você vai superar aquilo. Então imagina, tá? No caso, tem um vídeo, amor, que mostra uma mulher correndo Ah, eu já vi. Maravilhoso. Já sei e até um o vídeo homem correndo com as com as crianças crianças no colo. fazendo a troca, né? Fazendo que naturalmente a mulher faria. Então, o quanto
a culpa da mulher e a dificuldade que a mulher tem em olhar para o parceiro, que muitas vezes tá traindo, tá abusando, tá fazendo qualquer outra coisa, mas não se enxergando, porque muitas vezes o parceiro ele representa um cifrão, representa proteção, representa inúmeras coisas que são mais. Eu tô falando muito não tô gostando. Amor, Mas a gente continua? vai continuar. Gente, isso aqui é vida real. Ela tá incomodada, agora tem atenção, o vídeo vai seguir assim com o teu ponto de né? Isso é vida real, gente. Às vezes a gente se pega falando e tal, né? Eu sempre digo sobre vícios de linguagem, de tentar falar sem fazer sexo, né? Que é aquele. Mas, é porque eu tô tentando desenvolver um raciocínio que a gente não falou antes. Mas isso aí é a vida acontecendo. Não vou começar um vídeo de 4 minutos de novo. E aí tem um ponto que é legal de trazer. Gente, vida real total. Gente. Tá vendo o que ele faz comigo? É relacionamento abusivo. Inclusive, relacionamento abusivo, eu até falei pra ele. Falei, nossa, amor, ainda bem que você não liga pra minha unha, nem pra minha raiz, nem pra nada, minha magreza. Que é um ponto que fala do filme. Eu acredito que uma questão muito interessante a gente trazer aqui é muitos relacionamentos que são dessa maneira, de esposa troféu, e nesse ponto, é que tem que ter cuidado se você não está se relacionando com uma pessoa narcisista. Porque o desdobramento da dependência... Geralmente quem tá nessa dependência... tá com o narcisista. Por quê? Porque o narcisista ele vai sempre te colocar para baixo. Ele vai sempre se colocar no alto. Ele vai sempre dizer que não tem como sem você. Sem ele, no caso. Sem ele. Que não vai dar, você não vai conseguir. Quem é você sem mim? O que você vai conseguir? Olha só como você é ferrado. Como se ele fosse a salvação. E ele se pinta como a salvação, mas na realidade ele te coloca dentro da prisão. E o filme retratou exatamente isso. Eu acredito que um ponto pra gente avançar até para ir para a próxima parte é sobre como as aparências elas enganam. E principalmente para você mulher, para você homem, enfim, que tem filho, cuide com quem você vai se relacionar. Cuide quem você vai pôr dentro de casa. Isso é um ponto que a gente pensou muito quando a gente estava separado e decidiu voltar, porque querendo ou não, era um ponto de atenção que a gente tinha em relação Totalmente. Cara, quem eu vou colocar na minha vida? Quem ela iria colocar na vida dela? Quais eram as expectativas que a gente tinha que ter em relação... E aí, o que pra mim daqui a pouco poderia ser importante numa relação, não é o mesmo pra ela e vice-versa. Então, a gente teria que meio que passar por uma aprovação dupla, tanto meu quanto... Enfim, muito confuso, e exatamente o filme retrata esse ponto de que o ator principal, que parecia ser o bom moço, no fim, era um psicopata. Era um maluco, e que realmente, de cara, quando a gente olhava o filme, a gente pensava, cara... E aí isso me fez lembrar um vídeo que eu vi que era muito legal, que era um desenhozinho do homem e uma mulher muito furiosa. E aí, tipo, tocava na mulher, a mulher muito furiosa, e a mulher saiu do personagem e entrou uma outra mulher que era super de boa, feliz, e quando vê ela tava furiosa. Então a gente pensa, nossa, o problema é aquela mulher que é louca. Será que é a mulher que é louca ou será que tem um homem deixando... E até vice-versa, né, gente? Porque o filme ele retrata essa questão da mulher, do homem ali, enfim, né, do homem com a mulher, mas também existem muitas mulheres que deixam os homens malucos. Existem muitas mulheres que são também psicopatas, problemáticas, e até é o que fez ele psicopata. Né? Exatamente, aí entra nessa questão do quanto a gente repete padrão. Fica evidente ali em algum contexto que vocês vão ver, se vocês assistiram e tudo mais. E vale a pena, um filme muito bom. Vale muito a pena, um filme muito bom. Mas o quanto fica ali subjetivo, eu não sei se no livro dá uma ênfase maior, mas que a mãe, ela era psicopata. A mãe trouxe essas questões pro filho, e aí fica muito evidente o quanto autoconhecimento é tudo, porque se eu tenho tendências desafiadoras na minha vida e eu não faço nada com isso, eu corrompo, né, os meus desejos que são perversos, né, a gente entende um pouco disso, eu não busco entender o que aconteceu, eu não busco curar principalmente, eu tô simplesmente negando uma oportunidade de fazer algo de bom pro mundo.
Eu tô ali simplesmente repetindo o padrão, como se fosse uma máquina, sem olhar para isso. E isso se desdobra em coisas boas, em coisas ruins, por exemplo, no grande, no pequeno, em relação a pequenas tendências, pequenos ciclos viciosos que a gente reproduz na nossa família. Então, por exemplo, minha mãe e meu pai e a mãe dele e o pai dele separaram quando eram criança. A gente tomou muito cuidado, a gente quase separou, mas aí agora a gente se consertando não, né? Se entendendo, evoluindo. A gente se separou e decidiu não seguir com isso, até por uma questão, não necessariamente só de quebrar ciclo, né? O ciclo... Não foi por isso, mas isso, aconteceu. Claro, exatamente, mas a gente teve um ponto de atenção. Exatamente. A gente olhou para esse lugar de, poxa, estamos talvez repetindo um ciclo aqui. Então, mas o fato de entender o que fez a gente se separar, o fato de entender o que valia a pena ou não, fez com que a gente voltasse e quebramos o ciclo. Não porque a gente queria quebrar, mas porque a gente entendeu coisas... Que havia um ciclo ali, né? Através do autoconhecimento, de entender quais são minhas dores, por que aconteceu aquilo, o que seria bom pra mim a partir daquilo, o que seria ruim a partir daquilo, o que eu tenho que tirar da minha vida a partir daquilo. Mesma coisa, questões de ser brava, por exemplo, ali ele era psicopata, ele era bravo, ele fazia coisas, né? Aqui, no pequeno, dificuldade de controlar a voz, de controlar a narrativa, de se comunicar. É o desdobramento que as coisas vão dando. Tu começa... E que o filme é realidade aumentada, vocês entendem isso? Que, tipo, às vezes a gente não dá tanto valor. Total. Nessa... Ai, ô filho, pelo amor de Deus, Netuno. A gente não dá valor pra essa realidade pequena da nossa vida, que é uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de controle, compulsão, qualquer outra coisa. Sim, mas é aquilo que aquilo ali aumenta. Aquela coisa que muitos dizem, né, amor? O feminicídio acontece, ele começa com um levantar a voz, ele começa com puxar o braço, e aí vai aumentando. Vai aumentando, é a mesma coisa que falam sobre a pornografia, tu vai ficando cada vez mais na pornografia pesada, mais pesada, mais pesada, porque aquilo não é suficiente. Então, às vezes começa com um puxão de braço, às vezes começa com uma levantada de voz, começa com desrespeito, aí daqui a pouco tá batendo, daqui a pouco tá matando. Porque quando a gente olha a matéria, matou fulana, cara, o que aconteceu? Não foi simplesmente, era um casal feliz e brigou e pá. Então, tudo começa no pequeno, e isso é um ponto que eu aprendi muito com ela, que é exatamente sobre isso. O pequeno não é pequeno. Entendeu? Se a gente não tiver atenção no pequeno, mas isso aqui é uma bobagem, isso aqui... Se não tiver atenção, se desdobra no grande. E aí... Detalhes são tão importantes que não deveriam ser chamados de detalhes. E aí, por fim, aqui, acredito que a gente chegando na parte final do vídeo, é a questão da perfeição, né? A perfeição, ela pode ser uma ilusão, e essa busca pela perfeição... ela pode ser muito bem colocado. A perfeição, de fato, ela é uma ilusão, a perfeição ela não existe. Isso me faz lembrar o meu filme favorito, O Cisne Negro, que essa busca pela perfeição, ela tem um desdobramento absurdo na nossa vida. Psíquico. E não existe. Não tem. Principalmente quando a gente está entrando em relacionamentos, acho que se eu pudesse dar o conselho mais real e sincero sobre inícios de relação sejam sinceros desde o início, quando vocês estão conhecendo alguém, porque é a melhor forma de você filtrar o que você quer de fato dentro daquela relação, né? E antes da gente finalizar, amor, só queria trazer um ponto que veio agora em relação a um cliente que eu acabei de atender, tá? A gente pode ser sincero, a gente pode criar expectativas, a gente pode ser totalmente honesto. Só que o grande ponto aqui, que fica muito evidente, é lá atrás, como que o personagem principal, lá eu esqueci o nome dele, atrai a mulher, né? Sem ser a empregada, a outra. Pela vulnerabilidade. Ela estava num momento vulnerável. E esse meu cliente em específico, ele é um cliente que ele é muito duro com ele. Ele é muito... se xinga, não acredita, praticamente se bate. Você entende que quando a gente tem amor por nós mesmos, quando a gente busca amor, quando a gente busca se curar, quando a gente busca o nosso, não tem como alguém vir fazer algo por você. Porque quando eu e o Felipe, a gente começou a ter as nossas desavenças, ele era bem resolvido,
eu era bem resolvida, a gente falou, ok, beijo. Eu tinha meu trabalho, ele tinha o trabalho dele. Eu tinha meus clientes, ele tinha os clientes dele. Eu tinha uma vida, eu não tinha por que ficar dentro de uma relação porque eu não tava vulneravelmente, eu não tava vulnerável, eu não tava instável, eu não tava necessitando de alguém na minha vida, de um cara, entendeu? Pra preencher esse vazio. E muitas vezes a gente deposita no outro Então, um lugar de salvador. Um lugar do tipo, eu tô aqui, eu preciso de alguém pra ser feliz. De fato, nós somos felizes quando a gente tá em família. Só que a primeira coisa que a gente precisa ter é algo sólido, de base. Porque senão, gente, qualquer pessoa, qualquer imbecil vem ali e acaba com você, faz um monte de coisa. E eu sei porque antes disso, antes de eu ser essa mulher que eu sou hoje e a mulher que você me conheceu, eu era esse tipo de pessoa. Carente, instável, com muita baixa autoestima, falta de autoconfiança. Eu acho que esse é o grande ponto, amor, que é você precisa olhar para o que acontece na sua vida e aprender, né? Então, quando a gente terminou, eu também já tinha passado por ter dificuldade de encerrar outros relacionamentos, de ser uma coisa mais difícil, por ser carente, por entender que, eu preciso de alguém, preciso de alguém. E naquele momento nós estávamos também decididos porque amadurecemos em relação às nossas decisões. Então, lógico, um término ele nunca vai ser uma coisa papum para muitas pessoas, mas eu acredito que olhar para esse lugar, Até vou escrever aqui enquanto você vai falando. ele é importante, né? Eu acredito que, por fim, pra gente fechar o vídeo, tinha uma última pauta que a gente tinha separado, e eu acredito que o desdobramento da série ela tinha cometido um crime, a empregada, ela tinha cometido um crime antes. A gente não deve avaliar as pessoas pelo passado. Isso é injusto. Principalmente se a gente não tem muitas vezes o contexto, né? Dado o contexto, algumas coisas elas acabam sendo, de alguma maneira, justificáveis. Mas por que esse ponto ele é muito importante? Porque eu quero falar especificamente dessa parte, que é, hoje em dia muitos homens falam que a mulher que já ficou com tantos caras não pode, e se a mulher mudou, ou isso e aquilo. Cara, as pessoas elas têm o direito de mudar. Elas têm o direito de olhar para a vida delas como elas estavam conduzindo. E o que eu vejo é muitas vezes as pessoas julgando as pessoas que mudam. Agora zerou a cronometragem, agora isso. Não é sobre zerar, é sobre recomeçar, faz parte. Quem nunca tomou uma decisão na sua vida e se arrependeu? Quem nunca fez algo? Então, dentro da realidade daquela pessoa, ficaram com vários homens ou ficaram com várias mulheres também, porque eu sempre fui da filosofia que o critério para o homem tem que ser o mesmo para a mulher. Então, se a mulher for com várias, ela tá errada, o homem que for com várias também tá errado, partindo dessa ideia. Então, pensando nisso, a gente precisa entender e respeitar que a gente não deve julgar as pessoas pelo passado dela. Lógico que a gente tem que ter atenção e entender por que aquilo estava acontecendo, se a pessoa de fato mudou de verdade, se de fato ela quer mudar aquilo ali, e também se não quiser mudar, se quiser seguir ficando com todo mundo, cada um sabe o que faz com a sua própria vida. Mas o grande ponto é, a gente não julga as pessoas pelo que elas fizeram, porque, de fato, eu particularmente posso dizer que mudei muito, eu não me reconheço muitas vezes mais, e eu acredito que Eu também. isso é um ponto. Você foi uma das coisas que me fez mudar em todos os sentidos, e eu acho que eu também fui muito útil nessa questão, né, amor? Total. É isso, gente. Valeu. Beijo. Valeu. Tchau.